Boa noite! É com muita alegria que estamos aqui para o nosso primeiro dia do curso gratuito dos contraceptivos aos métodos naturais. Sejam todas muito bem-vindas e tenho certeza que cada mulher, cada pessoa que passar por essa live, que começar essa jornada junto comigo, esses 3 dias de aula, esses 3 dias de partilha, de aprendizado, sem dúvida nenhuma, na quarta-feira, dia 22, você estará uma outra pessoa, com outros pensamentos, com mais coragem, com mais vontade de continuar e também vai descobrir que é um novo caminho de muita alegria, de muita satisfação. Há um outro caminho além de tudo o que você já ouviu falar até aqui, né? Há um novo rumo, há uma nova alegria de viver, de seguir, de caminhar. E eu sei que todas vocês que estão aqui comprometidas comigo, que enviaram mensagem no grupo, que vão participar do grande sorteio que vai ter hoje à noite, que estão decididas a de fato começar uma nova vida, vão se comprometer em participar desses 3 dias de live, né? Hoje é o nosso começo, o tema da live de hoje, e eu vou adicionar aqui agora nos comentários para que quem for chegando aí, né, que porventura qual é o tema da live de hoje? Você já sabe, os efeitos colaterais dos contraceptivos. Então, gente, nesses 3 dias você vai poder aprender o necessário para ter a coragem, perder o medo de iniciar os métodos naturais. E para perder o medo, você precisa saber o que você vai fazer. Você precisa ter o entendimento. Você precisa conhecer o caminho, né? E eu, tanto com a minha experiência pessoal da minha vida, quanto de todos esses anos, né, mentorando muitas alunas minhas aqui. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas, é muito bom ver as minhas alunas aqui. E essa semana passada, eu ouvi de uma aluna minha, Nai, ouvindo uma live sua, né, me abriu uma luz. Eu falei, nossa, mas depois de assistir a aula, participar, você ainda tira, né? Sim, Nai, eu tiro muita coisa boa quando participo da sua live. Então, louvado seja Deus, é uma alegria receber cada uma de vocês aqui e já quero contar com o comprometimento, porque hoje é o primeiro dia. Teremos amanhã, onde vamos falar sobre os segredos do seu ciclo. Então, amanhã você vai aprender mais sobre o ciclo feminino, algo, né, que talvez nunca te foi contado da maneira como eu vou apresentar para vocês. Mas também teremos o terceiro dia, a quarta-feira, onde você vai aprender de maneira mais prática os métodos naturais. E eu quero convidar também, somos quase 200 pessoas aqui, né? Mas ainda esperamos mais pessoas. Então, compartilha essa live, mas compartilha com quem você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto, que tem uma abertura para esse assunto, que tem uma curiosidade. Então vamos enviar essa live para as mais famílias, para mais mulheres, para mais pessoas. De repente aquela pessoa que você... Ai, puxa vida, eu queria tanto que fulana, que é minha irmã, que é minha comadre, entendesse sobre isso, para que ela possa viver junto comigo, para que ela possa sair do pecado, para que ela possa descobrir o tanto de efeito colateral dos contraceptivos na vida dela, né? Então, às vezes, a pessoa só precisa ouvir a verdade e o que a gente tem para falar. Então, vai lá, compartilha a live, clica aqui no botãozinho aqui de baixo, envia para outras pessoas para que mais pessoas possam participar. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Nayara, eu faço um trabalho aqui no Instagram já, sei lá, 3, 4 anos, eu sou mentora dos métodos naturais há 10 anos, eu tenho 3 filhos até o momento. Eu sou casada com o Renato, daqui a pouco você vai ver ele me ajuda aqui nas lives, me lembrando das coisas, vai falar, né, aqui nos comentários. Nós temos 3 filhos, a Maria Clara, o Davi e o Tomás. E ao longo dessa live vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais da minha história. Mas como eu sei que chega muita gente nova aqui no perfil, sobretudo quando a gente faz esse curso gratuito, né? É o ideal mesmo que você que não conhece sobre o assunto, que é um tabu para você, que você possa participar e conhecer um pouquinho de mim, né? Então, vamos lá, vamos iniciar. Ó, quem tá chegando aqui agora,
Quem está caindo nesse assunto agora, ou quem descobriu há pouco tempo que tomar contraceptivo é pecado grave, ou você que nem é católica, é cristã e de outra religião, não tem religião, mas que estar aqui porque percebeu, ouviu, descobriu, seja de um profissional da saúde, seja de uma amiga, de qualquer pessoa, que usar contraceptivo traz inúmeros efeitos colaterais ruins para a sua saúde. Hoje a gente ainda vai aprofundar mais nisso. Você vai entender de fato quão mal os contraceptivos trazem para a nossa saúde feminina. E aí eu vinha pensando hoje mais cedo, né? Eu sei que boa parte das mulheres que estão aqui são católicas, mas também tem aquela parte cristã, né, protestante, enfim, de outras denominações, que são minhas alunas, né, que são seguidoras minhas, e graças a Deus, que bom que vocês estão aqui, né? Esse curso não é só para mulheres católicas, é para todas as mulheres, né? Inclusive, o nosso propósito, o nosso objetivo, o objetivo desse apostolado, o propósito dessas lives acontecerem é para que cada mulher desse Brasil, do mundo inteiro, possa um dia ter contato com os métodos naturais, saber que existe uma outra oportunidade, saber que os métodos naturais existem, saber que a única opção não é o contraceptivo. Porque muitas de vocês que chegam aqui, e aí vocês podem me dizer aí no comentário, você vai colocar pra mim, sim, Nayara, sou eu, ou então não. O que você vai colocar aí? Se você, em algum momento da sua vida, achou que a única opção para não engravidar, a única opção confortável para não engravidar era usar o contraceptivo. E aí pode ser anticoncepcional, oral, pode ser o DIU, pode ser o injetável. Coloca pra mim no comentário qual mulher, se você já pensou isso. Bom, agora eu não posso engravidar, eu acabei de ganhar neném, eu isso, eu aquilo, eu preciso tomar o contraceptivo para espaçar as gestações. Coloca pra mim que eu quero ver como vocês estão. Quero conhecer um pouco mais de quem tá aqui nessa live, tá bom? Então vamos lá. Gente, pra quem tá chegando agora e precisa entender o que acontece no nosso corpo quando a gente toma o anticoncepcional, e eu quero falar também que é verdade que a maioria de vocês que usou pílula ao longo da vida não sabia os possíveis efeitos colaterais, né? Não sabia porque o profissional que te prescreveu não te alertou, não sabia porque você também não teve a curiosidade e o empenho de ler, né, a bula, porque se você for lá, se quando acabar essa live você for lá, abrir o Google e jogar bula do contraceptivo tal, você vai ter acesso à leitura, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui é verdade. Ó, e a galera colocando aí, todo mundo colocando sim, né? Então é isso mesmo que eu imaginava, né? Nós não sabemos, nós achamos que esse é o único caminho e nós também não sabemos o que são os efeitos colaterais dos contraceptivos e o que acontece com o nosso corpo quando a gente está tomando contraceptivo. Então eu acredito também que muitas de vocês aqui, assim como eu, veja, eu comecei a fazer uso de contraceptivos com 15 anos, né? Então, com 15 anos, ainda na adolescência, eu já comecei a usar anticoncepcional. Por que, Nayara? Porque eu era jovem, né? Iniciei a vida sexual muito jovem e todas as meninas da minha idade ou mais velhas que eu já faziam uso. Então eu achava que aquilo era o máximo, né? Que era assim, uma liberdade, que era uma coisa de, nossa, eu virei mulher, né? Então, aos 15 anos, eu comecei a usar pílula anticoncepcional, prescrito por um ginecologista, né? Não fui levada pela minha mãe, fui lá, marquei sozinha, fui sozinha, pedi, falei que queria usar, porque eu não queria engravidar, né? Ali nos primeiros atos conjugais, e o médico prescreveu, não, isso mesmo, pra você não engravidar, e vida que segue. Eu não sabia que aquilo me fazia mal, eu não sabia do caminho, né, de guardar a castidade, de deixar o ato conjugal para depois do casamento. Eu segui o fluxo,
né? O fluxo do que passa na TV, o fluxo do que a gente vê à nossa volta, o fluxo do que uma mente jovem acha que é o máximo, perdida nesse mundão de meu Deus, sem nenhuma boa orientação. Assim foi a minha adolescência, assim foi a minha juventude, né? Então as minhas amigas, né, que eram as próximas ali da casa, da escola, né, logo depois da faculdade, e primos, o convívio era assim. E nós nascemos, olha lá, Lorena, a mesma coisa na era, seguir o fluxo, a gente vai seguindo. Porque nós somos totalmente influenciados pelo meio em que vivemos. Se a gente não tem uma boa formação dentro de casa, se a gente não vive uma vida mais separada, se a gente não ouve o que é bom e é belo, a gente vai viver assim. A gente vai seguir o fluxo do que o mundo tá falando. Como eu falei pra vocês, eu achava que era o máximo tomar anticoncepcional. Era uma coisa de mulher adulta, né? Então, com 15, 16 anos, eu me sentia uma pessoa adulta, né? Eu tinha minha cartela de contraceptivo ao lado, né? Da minha cama ali, guardadinho e tudo mais. Eu achava que era isso. Eu sabia que eu estava colocando o meu corpo em estado de menopausa? Não. Eu não sabia. Eu não fazia ideia que em plena flor da idade, né? Assim, ainda uma moça jovem com 15 anos, gente, precisa estudar, precisa guardar a castidade, precisa aprender, precisa se doar, precisa amar. Não precisa iniciar a vida sexual. Até porque ela não está pronta, nem um pouco, para arcar com as consequências dessa vida sexual, que é o quê? Uma possível gestação. Mas, infelizmente, muitas de nós vivemos assim. E aí, para quem é mãe, como eu sou, a gente já vai fazendo o reflexo disso tudo para orientar de maneira muito diferente nossos filhos. Eu sabia que eu ia ficar em estado de menopausa aos 15, 16 anos? Não. Como assim, Nayara, em estado de menopausa aos 15 anos? Por quê? Porque eu comecei a tomar contraceptivo. Você sabe o que o contraceptivo faz com o seu corpo? Não. Ninguém nunca te falou, né? Pois bem, eu vou falar. Quando a gente toma hormônio, quando a gente toma aquele bendito comprimidinho, ou pior ainda, quando você injeta na veia, no bumbum, quando você põe o DIU hormonal, o seu corpo entende que os níveis mínimos de hormônio já chegaram. Então, a sua hipófise, que é a região do seu cérebro que inicia todo o processo de fertilidade, ela para de trabalhar. Por quê? Porque ela entendeu que os níveis de hormônio já bateram. O nível mínimo já bateu. Então, a sua hipófise, essa região do cérebro que inicia todo o processo de fecundidade, de fertilidade, de ovulação, ela para. E aí, o que o contraceptivo faz no seu corpo? Faz com que você... DIU hormonal também, qualquer um hormonal, anel vaginal, DIU Mirena, qualquer pílula injetável, adesivo, tudo que for hormonal funciona dessa maneira que eu estou falando para vocês, tá? Então, aos meus 15, 16, 17 anos, 18 anos, 19 anos, foi o tempo que eu usei contraceptivo, eu não sabia que eu ia paralisar o meu corpo, né? E aí, a gente tem uma grande consequência, porque veja, com 15 anos, eu tinha 12, 13, 14, 15, apenas 3 anos da menarca. O que é menarca, Nay? Menarca é o início do seu ciclo. É a data em que vem a sua primeira menstruação. Então, por exemplo, a minha veio com 12 anos. Então, com 12 anos, minha vida fértil começou. Ela vai durar em média de 30 a 35 anos se a mulher tiver uma boa saúde, for saudável. Então, ali com 12, a minha vida começou e eu só tive 3 anos de menarca, né? Eu só tive 3 anos desse período quando eu já coloquei o meu corpo nessa pausa. Então, dali da flor da idade, né? Uma coisa meio antiga, flor da idade, mas do auge da minha juventude, do auge dos meus hormônios, né? E aí você pode reparar, né? Uma jovem moça com seus 15, 20 anos ali, o corpo é bonito, a pele é bonita, né? Os seios são inchados, né? Todas nós somos mulheres, então você lembra quando você tinha 15 anos, né? São inchados, são bem rígidos, né?
corpo é mais magrinho, silhueta. Isso é o que, gente? É o início da vida, o seu corpo é jovem, ele está começando, os seus hormônios estão batendo lá em cima. Não, Nai, mas eu comecei a usar contraceptivo com 15 anos, não foi igual você. Eu era virgem, eu não iniciei a minha vida sexual, mas eu tinha muitas espinhas. Não, Nai, eu não tinha muitas espinhas. O meu problema era que eu tinha muita cólica. Aí mamãe foi comigo no médico e aí o médico falou que não tinha outro jeito a não ser tomar contraceptivo. Errado. Totalmente errado esse profissional. Totalmente. Primeiro, tanto da espinha, quanto da cólica, quanto do excesso de fluxo. Uma jovem na sua menarca vai ter sim alteração na pele, oleosidade, aumento de espinha, ela vai ter TPM mais forte, ela vai ter cólica e ela pode ter hiperfluxo. Isso faz parte do processo de menarca. Isso faz parte de um corpo que está amadurecendo, que está em desenvolvimento, que vai menstruar pela primeira vez, que vai ovular pela primeira vez, que o estrogênio vai subir em disparada, né? Ela está na puberdade, os hormônios estão lá em cima, tudo isso vai gerar isso. O que você não pode fazer, nem na sua filha, né, e nem nas jovens que você conhece, é permitir que isso aconteça. Porque você pega a melhor idade da pessoa e coloca ela em estado de menopausa. Então, o ciclo daquela mulher que usa Dilmirena, pílula, etc, 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 fica paralisado. O seu corpo fica em estado de menopausa. Os seus hormônios não vão se elevar. E isso traz consequências? Traz consequências, certamente. Primeira e mais clara de todas. Agora eu quero ver se é verdade ou não. Quem aqui tá ao vivo nessa live tem cerca de 5 a 10 anos de uso de pílula no mínimo ou mais e já notou uma baixa na libido? Você acha que o problema é o casamento? Você acha que é porque você engordou? Você acha que já não vê mais graça no seu marido? Você não tem nenhuma vontade, né? Você inventa de tudo para não ter o ato. Você não tem nenhuma vontade. Você toma pílula há mais 5, 10, 15, 20 anos. E hoje uma aluna, não sei se ela tá aqui presente, mas eu atendi ela hoje. Ela já com 46 anos, ela falou pra mim, Nai, ela tem 46 anos, ela já tá na pré-menopausa. Ela falou, esses 2 últimos anos de casada são os melhores da minha vida. Porque ela tomou pílula desde sempre, 20 anos ou mais. E ela falou, eu esqueci. Olha a chuva de eu aí, minha gente, olha a chuva de eu. E ela falava pra mim, Nai, eu esqueci o que era ter vontade de ter relação. E ela foi muito incisiva comigo, né? Até pedi pra ela escrever o testemunho pra mim, pra eu compartilhar com vocês. E ela falou, Nayara, e aí ela mais madura, bastante tempo de casada, né? Eu vi o quanto isso prejudicou a minha vida com meu marido. Porque ele ficava buscando 1001 coisa pra tentar agradar, falava que achava que eu não gostava mais dele, e isso e aquilo, o quanto isso atrapalhou meu casamento, o quanto eu ficava na sala até tarde da noite para não deitar do lado dele, o quanto eu enrolava, o quanto ele sentia mal com isso, e o quanto isso pode levar casamentos a acabar, porque vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai perdendo a graça. Ah, Nayara, então casamento é só isso? Não. Mas essa é uma parte importante para manter todo o resto. Porque a vida já é tão difícil, não é? Para quem é casado aqui há mais tempo, não é difícil? Você acorda e vem um problema, é uma conta para pagar, aí uma coisa que acabou, aí tem criança doente, problema no trabalho, tem que fazer tudo em casa. A vida não é fácil. Para ninguém, tenho certeza. Tiver aqui alguém casada com a vida mansa, me fala aí. É difícil. E aí você soma tudo isso com a vida conjugal ruim, é abrir brecha, é abrir espaço para pornografia para o marido, é abrir espaço para uma possível traição. Sim, a gente precisa falar isso,
né? Quando essa aluna me falou isso, eu falei, hoje eu vou falar isso na live. Né? Eu nunca falei isso aqui, até porque eu não quero que ninguém fique achando isso do marido. Não é pra você pensar isso do seu marido. É pra gente saber que está dando brecha. Só que a gente não faz ideia que é por conta do contraceptivo. Esse é o problema. A gente não faz ideia que está sem libido, que está sem vontade, que está sem desejo, porque toma pílula há muito tempo. A gente não faz ideia. A gente acha que são coisas da vida, que sou eu, que é o fim do casamento, que é o fim do amor, que a gente envelheceu, que a gente está muito tempo junto, que perdeu a graça, que casamento é assim mesmo. E não é. Mas hoje não vamos falar só... Eu, por mim, falaria aqui sobre casamento, daria várias ideias pra vocês. Olha, falaria, olha, para pílula, né? Passeia, vai passar um final de semana fora, sai pra jantar, só você e seu marido, né? Vai num restaurante legal, toma um vinho. Eu poderia dar 1000 ideias pra vocês. Parem a pílula, experimentem essas coisas. Ou melhor, parem a pílula, entrem na mentoria que a gente faz uma aula só sobre o matrimônio, dicas e melhorar tudo isso, tá? Mas, gente, isso é sério. Eu tomei pílula quando? 15, né? 16, 17, 18, 19. Tomei 4 anos de pílula. No 4º ano de pílula, em meus plenos 19 anos, eu estava com vários efeitos colaterais. Libido nenhuma, né? Jovem, mas totalmente sem vontade. Muco eu não via, secura vaginal total e uma borra que não acabava nunca. Né? Então, antes e depois da menstruação, eu tinha borra antes e depois. TPM absurda, né? Então, assim, o meu mau humor era uma coisa constante. Constante. Eu era muito estressada. E junto aquela coisa de jovem, de imaturidade, eu era muito estressada. Por quê? Por que você fica mais estressada, mais depressiva? Não é brincadeira. Tem estudos que mostram isso, tá, gente? O que eu falo aqui não é o que eu acho ou o que eu senti, não. Tem estudos comprovando isso, tá? Tem estudos comprovando aumento de suicídio em jovens com cerca de 20 anos que tomam pílula desde o início da vida fértil, aumenta o caso de suicídio, aumenta os casos de depressão, tudo estudo nos Estados Unidos, tá? Por que aumenta os casos de depressão? Por que aumenta a tristeza? Por que aumenta a TPM e estresse? Porque ela paralisa o seu ciclo. O seu ciclo fica bloqueado. Gente, por que muda a minha voz? Não se importem com a minha voz. Ó, o Instagram tá assim, eu acho que já tem mais de 5 vezes que eu faço os cursos aqui, a voz muda. Não é só a minha, é o Instagram que tá assim há muito tempo. A voz fica feia, né? Mas depois volta. Você não se incomoda nem com a minha feiura, nem com a minha voz. Você ouve o que você tem que ouvir, tá? Não se importe com isso. Então, gente, por que muda tudo? Porque o seu ciclo fica paralisado. O seu estrogênio, a gente vai falar muito sobre o estrogênio amanhã, tá? O seu estrogênio não sobe, então o seu corpo fica em estado de menopausa, ele fica sempre baixo. Então você fica é como se você estivesse sempre em TPM, porque o estrogênio não sobe, ele não eleva, ele fica baixo. Então a progesterona fica ali, ó, tinindo. E a mulher que é cíclica é própria para ter ciclo. Nós, como criadas, somos mulheres de fases, né? Mesmo ali, como canta a música. Temos as fases e o nosso humor é modelado também por isso. A nossa disposição, a nossa concentração. Conhecer as fases do ciclo, que eu vou conectar tudo isso amanhã, vai te ajudar nisso. Então, ó, a gente não sabe, né? Que a diminuição da libido é um efeito colateral. A gente não sabe que dores de cabeça, trombose, câncer de mama, náusea, enjoo, dificuldade no ganho de massa magra, uma coisa super importante, dificuldade na absorção de nutrientes, tudo isso está relacionado. Pode estar relacionado, Naira, eu tenho problema da tireoide.
Problema na tireoide pode estar relacionado ao uso de contraceptivo. SOP pode estar relacionado ao uso de contraceptivo. Por quê, gente? A gente tem excelentes médicos atualmente, né? Então a gente já entendeu que várias doenças como SOP, endometriose, adenomiose estão ligadas ao seu metabolismo, são síndromes metabólicas, né? São problemas no metabolismo, na absorção de nutrientes. Quando eu tomo contraceptivo, sobretudo de uso por muito tempo e contínuo, eu dificulto, primeiro, toda a minha cadeia hormonais, e aí a tireoide está conectada, porque é um hormônio. Se eu prejudico um hormônio, eu prejudico todos, tá? É uma cadeia, um funciona com o outro. Então, se eu prejudico muito alguns, os outros vão ficar conectados. Talvez não seja coincidência que desde as últimas décadas tenha tido um crescente aumento de mulheres com problemas na tireoide, com adenomiose, com endometriose, com SOP. É consequência, gente. A gente toma uma medicação sem estar doente. Essa medicação nos traz efeitos colaterais e a gente toma ela somente para o quê? Para não engravidar. Então você está saudável, você não tem nenhuma doença, você toma um remédio de uso contínuo para não engravidar, né? O que você tem que fazer? Você tem que aprender como funciona o seu corpo para você identificar onde está o seu período fértil. É simples, sabe? Então, assim, você prejudica todo o seu organismo, você fica com dor de cabeça, você perde a libido, você corre risco de ter câncer de mama, trombose, só para não engravidar. Sabe? Você prejudica toda uma vida, você vai ter inúmeros problemas por causa disso, para não engravidar. Só que você pode fazer uma coisa muito mais simples, deixar o seu corpo funcionando muito bem, dormir tranquila, se você aprender os métodos naturais. Se você enfrentar e descobrir uma nova mulher em você, descobrir o seu ciclo, aprender sobre menstruação, aprender sobre a duração, aprender o que é o período fértil, aprender o que acontece com o nosso corpo, com os nossos hormônios em cada fase da vida. Olha quanta coisa você tem para descobrir do seu corpo que você não sabe. E ninguém vai te ensinar. Médico nenhum, ninguém nem quer ter esse trabalho. Primeiro porque as pessoas bloqueiam totalmente a possibilidade de evitar filho de uma outra maneira. Por isso que a gente tá aqui, ó, para falar para todo mundo, olha, existe outro caminho, não é só esse. Você não precisa ser escrava do contraceptivo, até porque da década de 60 para cá foi que começou a contracepção. Então, olha, nós estamos em 2024. A contracepção só começou nos anos 60. Minha mãe é da década de 60. Minha mãe nasceu em 63. Contraceptivo começou agora. O que as mulheres faziam antes? Será que nenhuma mulher conseguia sobreviver? Pelo contrário, viviam muito, muito, muito melhor que nós. Muito melhor. Com muito mais saúde. Hoje a gente tem um monte de tecnologia, um monte de modernidade. A gente tem a medicina hiper, ultra, mega avançada, suplementação, né, atividade física, medicina integrada, e a gente tem uma saúde péssima. A gente tem um monte de mulher com depressão, que não consegue dar conta da casa, dos filhos, não tem disposição, mas tá injetando hormônio todo dia. Tá bloqueando o funcionamento do corpo. A gente, quando toma contraceptivo, eu lembro que eu era bem magrinha, né? Sempre fui bem magrinha. Só que eu era muito magra. E aquela minha magreza me incomodava, né? Porque eu sou baixinha, tá? Pra quem não me conhece, sou baixinha. Sou baixinha. E eu sou baixinha e eu era magrinha, né? Então, com 18 anos, parecia que eu tinha 13. E eu não engordava, né? Comia, não engordava. Malhava, não acontecia nada. Quando eu parei com 19, 20 anos, o meu corpo mudou. Aí hoje eu tenho que fazer dieta, porque senão eu vou ficar gorda demais. Mas o meu corpo melhorou. Eu comecei a ganhar massa muscular. Aí eu me lembro que quando eu voltei a malhar, eu comecei a ganhar massa, né? Minha perna, assim, o glúteo começou a crescer.
Por quê? Porque eu não tomava mais o que me matava, o que impedia com que o meu músculo se desenvolvesse. Eu já ouvi várias lives aqui no Instagram, né? Tem vários médicos, tem o Dr. Diogo, que me citou semana passada, tem várias nutricionistas, nutrólogas que falam, olha, quando eu descobri, e são pessoas que não descobriram isso pela religião, não. Descobriram, né, pela ciência. Olha, quando eu descobri que eu não conseguia alcançar o meu resultado de saúde, de corpo, por causa do contraceptivo, eu parei na hora. Na hora, né? Eu tenho uma médica aqui do Rio, com 60 e poucos anos, ela ficou com o DIU quase até 50, né? Então, assim, hoje ela fala com raiva. Ela, como que eu, médica, fiquei tanto tempo usando algo que me destruía. E eu não sabia, né? Então, às vezes, você tá aqui achando que, eu vou assistir porque eu tenho interesse no método natural, legal e tal. Você ainda não tem ideia do que é o contraceptivo, sabe? É muito pior do que a gente imagina para nossa saúde. Para nossa saúde real, física, né? Para o desenvolvimento, para nossa menopausa, para nossa vida. E isso começou apenas da década há 60 anos. Mais ou menos há 60 anos. Então, desde então, a sociedade vivia sem contraceptivo. Da década de 60 para cá, a gente tem o avanço da contracepção, que foi muito mal recebido pela sociedade no início, mas que foi mal recebido por quê? Porque impedia engravidar, porque até então era maravilhoso, era natural ver famílias numerosas, famílias tendo filho, né? Isso era algo bom, era natural, era próprio do casamento, né? Mas segundo também, foi mal aceito porque as primeiras mulheres que usaram passavam muito mal, vomitavam, enjoavam o dia inteiro. Era intragável a pílula, tá? Nos seus primeiros anos. E aí o que foi acontecendo? Os médicos foram, os cientistas, né? Os cientistas foram controlando as doses de hormônio para que pudesse ser aceitável ao corpo feminino. E aí a Marina mandou uma pergunta, eu vou respondê-la agora, junto com isso aqui. Calhou de eu olhar e conseguir ver. Então eles foram reduzindo os níveis de hormônio para que ficasse aceitável. Então hoje, né, nos anos 2020, desde os anos 2000 para cá, a gente tem, digamos que a gente tem. Eu, por exemplo, consegui tomar 4 anos, senti efeito colateral? Senti, né? Sabia que era? Não, então eu achava que era eu, entendeu? Né? Tive diversas dificuldades de absorção de nutrientes? Tive. Sabia? Não, né? Mas com essa, então a gente aceita, o nosso corpo aceita hoje, né? Tem várias mulheres aqui, né, com DIU, com chip, agora tem o chip também. Sabe que o chip é tão novo que eu esqueço de falar do chip, mas é hormônio, gente, é hormônio local. Ele cai na sua corrente sanguínea e é a mesma coisa. Aí eu vou falar pra você. Mas o chip é menos hormônio. O DIU, Mirena, é pouco hormônio, que o meu médico falou. As doses de hormônio são mais baixas. Mas deixa eu explicar pra vocês. Quando a gente reduz as doses de hormônios, para que os efeitos colaterais sejam menores, para que o seu corpo simule melhor. Quando a gente diminui, é para quê? É para que o seu corpo simule melhor o período fértil. Ele imite melhor. Nessa imitação, nessa redução das taxas, quando o seu corpo tenta ovular um pouquinho mais para a mulher se sentir melhor, né? Para ela não ficar tão paralisada, menopausada, os contraceptivos encontraram brechas para falha, né? Nessa troca. E aí a gente tem o que a gente tem hoje. O nível de eficácia dos anticoncepcionais é muito alto, né? Sim, é alto, sim. Não vou mentir, né? A gente até conhece, eu conheço várias pessoas que engravidaram usando pílula, mas eu conheço muitas pessoas que usaram por 10 anos e nunca engravidaram. Então a gente tem uma boa eficácia. Sabe por quê? Porque o anticoncepcional, ele age de 3 formas no seu corpo. Presta atenção agora. Presta atenção, independente da voz. Ele age de 3 maneiras. E aí, sobretudo, chip, DIU, esses mais modernos que causam menos
sensações ruins, né? Não vai causar tanto enjoo, não vai causar tanta dor de cabeça, não vai te paralisar tanto, permite você viver bem. Ele age tentando impedir a ovulação. Então, ele tenta impedir. Não é certeza de que ele vai impedir, tá? Ele tenta bloquear os seus níveis para que o seu óvulo não seja liberado. Ele tenta, mas esse mecanismo é falho. Então, você pode sim ovular. Aí, segundo mecanismo de ação, enrijecer o muco cervical. O que é muco cervical? Na nossa cérvix, no colo do útero, a gente tem a cérvix, que é o lugar onde o nosso corpo produz o nosso muco cervical. Amanhã eu vou falar sobre ele, tá? E é através desse muco cervical que os espermatozoides sobrevivem e nadam até as tubas uterinas, para que haja uma possível fecundação. Então, o segundo mecanismo de ação do contraceptivo são 3, lembra? 3 mecanismos. Eu quero que vocês saibam isso. Primeiro mecanismo, tentar impedir a ovulação. Ele é falho. Segundo mecanismo, tentar impedir a boa produção do muco cervical. Então, ele enrijece o seu muco. Ele vai bloqueando ali a sua cérvix de funcionar. Vai bloqueando. Ele vai enrijecendo para que o seu muco não ganhe fluidez, para que sua cérvix fique enrijecida e assim você não consiga engravidar. Só que como a gente tem muitas criptas, cripta é o lugar que produz o muco, né? A gente pode acabar produzindo muco. Afinal, os hormônios estão tentando subir. Então, esse mecanismo também foi falho. E aí, com o passar dos anos, toda essa atualização da medicina, chegou-se a algo muito bom nos contraceptivos. Bom, né? Péssimo. Que é o quê? A danificação do endométrio. Então, esse terceiro mecanismo de ação, ele é o menos falho. Ele garante que, se um desses 2 falharem, provavelmente ele não falhará. Então, mesmo que você ovule, mesmo que o seu muco fique bom naquele mês, e às vezes você usa DIU e fala assim, Nai, eu uso DIU, mas às vezes eu consigo ver aquele muco, sabe? Elástico, clara de ovo. Então, seu corpo de vez em quando ele tá ovulando, tá? E aí, mesmo que esses 2 tá, Nai, tá ovulando, mas eu não tô engravidando, graças a Deus. Você vai saber por que agora. Porque existe o terceiro mecanismo. Qual é o terceiro mecanismo? Ele danifica, ele afina o seu endométrio. O que é endométrio? Pensa lá. Minha mão é o seu útero. A parede do útero é forrada pelo endométrio. O que é endométrio? É a parede uterina que é toda formada por sangue. Endométrio, fica uma parede mesmo, fica uma camada espessa de sangue. O que é esse sangue? É a menstruação. Se você não engravidar, a menstruação vai descer, né? Todo mundo aqui sabe, que o corpo se prepara todo o ciclo para conceber, para engravidar, não é isso? É isso. A cada mês, se a gente não engravidar, a gente vai menstruar. Porque o corpo se prepara a casinha para receber o neném. A casinha é esse endométrio. É tipo o colchãozinho do neném. É onde o embrião, né, espermatozoide e óvulo se encontra. Temos um embrião. Temos uma vida humana, uma alma, uma pessoa com cor de olho, com cor de cabelo, com cor de pele, com características genéticas. Comprovado cientificamente por Darwin. Lá antes da década de 60. Quando espermatozoide e óvulo se encontram, os cientistas atuais chamam isso de célula. Nós chamamos de embrião, porque já há uma vida. Porque quando espermatozoide e óvulo se encontram, já tem todas as características genéticas ali, já tem os 48 cromossomos, tudo que marca o início da vida humana. Então, esse embriãozinho, ele vai descer pelas suas tubas uterinas e ele vai procurar o endométrio para implantar ali. Ele escava a sua parede para se desenvolver ali. É aquele sangue que vai nutrir pelos próximos 7, 8, 10 dias até a bolsa se desenvolver e tudo mais.
é aquele endométrio que vai nutrir, fazer com que esse embrião se desenvolva e passe pelas primeiras semanas de vida para que tão logo você já descubra que está grávida. Veja, se eu estou usando uma pílula mais fraquinha e nananã ou qualquer uma outra, eu estou correndo chances de cometer um aborto oculto. Por quê? Porque esse embrião, ele vai procurar o lugar no endométrio para ele implantar, crescer e se desenvolver, e aquele lugar vai estar pobre, vai estar fino, vai estar ruim, não vai ter oxigênio suficiente, não vai ter nutrientes suficiente para que aquele embrião sobreviva. Ele simplesmente vai morrer e você vai ter cometido um aborto oculto. Esse efeito colateral, na minha opinião, talvez não seja na sua, mas na minha opinião é o pior. Eu jamais, aos meus 15 anos, se eu soubesse disso, eu jamais usaria contraceptivo. E eu falo isso pra vocês, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre. Acho que desde que eu tenho 10 anos, me entendo por gente. Eu sempre via minha mãe sendo mãe, eu sempre amei ser mãe. Outro dia eu peguei uma carona, voltando de um velório, com uma amiga de infância e um rapaz que a gente não conhecia, deu carona pra nós e tudo. E aí ele perguntou assim, vocês têm filhos, né? Sabia que a gente era casada. Aí eu falei, eu tenho 3. Aí minha amiga, eu tenho 1. Aí ele era jovem, sei lá, 19, né, 20 anos, não fazia faculdade, não era casado nem nada. Aí ele perguntou, vocês sempre sonharam em casar? Aí antes de eu responder, foi tão engraçado, né, que a gente vê como as pessoas veem a gente. Antes de eu responder, minha amiga falou, a Nayara sempre sonhou em casar e ser mãe. Eu levei um susto, né, porque assim, eu não convivo mais com ela hoje. É uma amiga de infância mesmo, de escola, né, então a gente se vê pouco hoje. Não, a vida mudou, mas ela falou, a Nayara sempre sonhou, e eu sempre sonhei, né, e todo mundo que convivia comigo, com meus 15, 16, 17 anos, sabia. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em casar, eu sempre sonhei em construir minha família desde sempre, né? Todo mundo que convivia comigo sabia disso, né? E ela respondeu isso, eu falei, isso mesmo, eu sempre sonhei, né? E ali contei brevemente uma história, um casamento, quantos filhos eu tinha, o quão maravilhoso isso era, né? E certamente eu poderia ser imatura, ser jovem, que eu ia preferir usar preservativo aos meus 16 anos, sem dúvida nenhuma, do que tomar uma medicação que pudesse me causar um aborto oculto. Nunca. Só que eu não sabia. Você também não sabia, na verdade. Você não sabia. Hoje, a gente que é mãe, a gente fala, Deus me livre. Eu prefiro ter os filhos quantos forem do que cometer esse ato cruel. E o pior ainda, sem saber que estou cometendo. Não sei, né? E não tem como saber. Nayara, você sabe se durante o tempo que você usou? Não tem como saber. Não tem. Tá? É impossível. Por quê? Porque não tem sangramento. Simplesmente o embrião morre. Ele seca, ele morre. E como ele é muito pequeno, você não tem sangramento. A gente só tem sangramento, perda, depois que ele já se desenvolveu, já passou dessa primeira fase de implantação. O nome correto é nidação. Então, ali nos primeiros dias, nos 7 primeiros dias após a nidação, se o embriãozinho morrer, a gente não sabe. A menstruação vai vir normalmente no tempo certo. A gente só vai saber se pular dessa fase, se houver um desenvolvimento mais gestacional. Ok? Então, esse efeito colateral eu não sabia. Eu tenho certeza que você não sabia desse efeito colateral. E veja, por que eu parei de tomar os contraceptivos? Quando? O que aconteceu? Né? Não tinha Instagram, né? Eu tenho 33 anos, então isso tem 19 anos, né? Tem 14 anos. Há 14 anos atrás, né? Só tinha, sei lá, Orkut, mas era no computador, né? Não tinha nem celular direito e tal. Então não tinha esse acesso à informação, YouTube, a possibilidade de... Ai, Nayara, te conheci hoje, que maravilha. Não tinha. Não tinha. E eu não sabia. E eu fui fazer um retiro.
da igreja, né? E veja, hoje, você sendo católico ou não, você está tendo a oportunidade de ouvir isso. Independente se você tem fé, não tem problema, né? A história que eu vou contar aqui, minha história, não tem problema se você tem religião ou não. Mas você vai entender o quão grave é, porque, veja, era para eu ter descoberto que tomar contraceptivo era uma opção que me trazia, que poderia me trazer efeitos colaterais ruins, sem ser pelo viés religioso. Era para eu ter ouvido isso de algum profissional da saúde, de algum médico que eu fui em algum momento da minha vida, da minha juventude. Olha, minha filha, você sabe que você tá tomando essa medicação. Igual assim, você toma antidepressivo, tarja preta todo dia. Você sabe que não é legal. Você sabe que você tem que buscar um tratamento para parar, não é? Você não sabe? Sabe. Eu só durmo com remédio, mas eu quero me livrar. A gente toma um contraceptivo e não tem essa consciência. A gente só tinha que ter. Nai, eu tô aqui na live hoje, eu tô ouvindo tudo, eu entendi, mas mesmo assim, eu não posso engravidar, eu vou continuar com o Gil. Ok, não tem problema. Só que você já sabe a verdade. E isso vai te incomodar e a vida é sua, você decide fazer o que você quiser. Tá entendendo? Eu não tô aqui pra obrigar ninguém. Tô aqui pra mostrar o que acontece, pra que você tenha a liberdade de escolher o que fazer. Tá? Então lá, com meus 19 anos, né, já com a vida sexual ativa há anos, né, eu namorava, eu tinha um relacionamento super sério, eu não era perdida por aí, eu era uma menina direita, né, era direita, namorava uma pessoa só, direitinho, nananana. Eu fui fazer um retiro, e aí naquele retiro, eu descobri que viver a castidade era belo, que era bom, que era correto, que ter relação era próprio do casamento, porque Deus assim o fez, que a gente deveria guardar o corpo, que a gente não podia ter relação antes porque a gente poderia também engravidar, e engravidar é próprio do casamento, que o correto é ter relação depois que casa, porque aí você já tem uma família, constitui uma família com responsabilidade, com maturidade, com sustento. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que eu falei, é isso que eu quero pra mim. E dentro dessa palestra, né, adentrando nos assuntos mais profundos, a pessoa que explicava isso falou sobre contraceptivos e falou, olha, inclusive, para quem já é casado, usar contraceptivos anticoncepcionais é pecado grave. Você, né, não foi nem pecado grave a palavra, mas é pecado. Você não pode usar. Casais católicos não podem usar anticoncepcionais, né, fazer laqueadura, nananã e nananã. Aí eu falei, nossa, como que eu nunca ouvi isso antes? Sabe, eu fiquei assim tão maravilhada, eu encontrei uma liberdade, eu me encontrei com a minha essência, a verdade é essa, né? Às vezes você tá aqui, você tá se encontrando também, você tá falando, por que eu tô gostando dessas coisas estranhas que a Nayara tá falando? Porque é a sua essência. Então assim, em plenos 19 anos, né? Eu era há pouco tempo maior de idade, então há pouco tempo que eu tinha mais liberdade na vida, né? Eu descobri esse caminho. E quando eu descobri esse caminho, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Se eu tenho a liberdade pra fazer todas as besteiras que fiz até agora eu quero ter a liberdade de fazer tudo o que é certo fazer. Esse retiro foi em janeiro. Aí eu fiquei mais um mês, né? Porque eu tinha uma vida estável, como eu falei pra vocês. Eu não consegui parar na hora, porque eu tinha que prestar satisfação pra outra pessoa. E era minha vida também, era um turbilhão de coisas. Só que até então, ó, não sabia de efeito colateral nenhum. Era só porque eu queria viver a castidade, queria viver a beleza, queria viver aquilo tudo. Fiquei apaixonada mais pela igreja e eu sempre fui católica, mas nunca fui praticante, né? E aí, eu fui para um retiro de carnaval depois. Aí eu comecei a fazer vigília, eu fui me apaixonando pela igreja católica ainda mais, né? Fui vivendo aquilo tudo, aquela juventude, aquelas coisas. E aí, parece que foi uma eternidade esse um mês. Porque eu descobri que eu não ia mais poder comungar. E eu gostava de ir à missa. Sempre fui. Sempre fui à missa, sozinha, com namorados. Sempre fui. Depois da balada ia pra missa também, com o pé sujo ia. Fiz crime, fiz tudo assim errado, né? E ninguém nunca falou.
Se eu tivesse ouvido isso mais nova, eu tinha aceito. Porque aos 19 anos eu aceitei. E aquele um mês que separou esse retiro até o carnaval, né? Foi um mês e pouco, foi uma eternidade para mim. Porque eu queria largar tudo e ainda não tinha largado. E lá nesse retiro de carnaval, a pessoa que estava palestrando, conduzindo o momento, né? Profetizou, falou exatamente o que eu estava passando. Era uma jovem, queria largar a pílula, etc, etc, etc. Ali eu tomei minha decisão. Falei, agora eu não quero saber mais de nada. Agora eu vou largar, vou acabar tudo. Eu preciso ter a liberdade de viver para o Senhor. E assim eu fiz. Nunca mais coloquei um comprimido na boca. Voltei, passou não sei quanto tempo, resolvi minha vida, né? Terminei com o namorado, queria viver para Deus, queria ficar sozinha um tempo, né? Queria viver essa liberdade. E aí foi nesse contexto que eu conheci meu marido, que a gente ficou muito amigo, que a gente ia pra missa sempre, a gente ia pra vigília, a gente era apaixonado, né, um pelo outro e por Jesus e pela igreja. Olha ele aí, ó, pra quem não conhece, Renato apareceu, colocou carinhas, né, meu esposo. E foi assim nesse contexto que a gente se conheceu. E foi assim, óbvio, que a gente falou. A gente nem falou, né? Nem precisava falar, era a minha realidade, né? Era a minha história de conversão nessa parte da sexualidade, né? Então a gente já se conheceu sabendo que a gente ia viver a castidade, ia lutar, ia tentar. Depois a gente começou a namorar e por aí vai. Namoramos 3 anos, nos casamos em 2014, vivemos a castidade, tentamos, né? Suamos, né? E nunca mais eu coloquei um anticoncepcional na boca. E só depois disso... Só depois que eu larguei, tomei a decisão, comecei a estudar os métodos naturais, foi que a gente chegou no ponto dos efeitos colaterais. Olha o quanto isso é escondido. Então eu precisei vir pelo viés religioso, por um trajeto de conversão, a igreja me falar primeiro. Olha como a igreja católica é riquíssima, né? A igreja me falou primeiro uma verdade eterna, não sei se posso falar uma verdade eterna, ou se está errada essa expressão, mas uma verdade de fé, que está no catecismo da igreja católica, algo que deveria ser dito por todas as mulheres do mundo. Olha, essa medicação faz mal. Você até pode tomar, mas consciente. Entende? Então eu precisei seguir esse caminho. E eu não quero que seja assim, só assim. Que seja assim para você também. Mas que mulheres cristãs que não são católicas possam conhecer essa realidade. Que mulheres que não são religiosas possam saber dessa realidade. Possam saber que o casamento está acabando, que o adultério está entrando, que você está com trombose, foi parar no hospital, quase perdeu a perna. Eu tenho alunas assim. Eu tenho testemunhos assim tenebrosos de histórico de trombose, gente. Coisas pavorosas. De verdade. De verdade. Eu tenho aluna com AVC, e princípio de AVC. Primeira coisa que o médico pergunta quando chega uma jovem com trombose com AVC: você faz uso de contraceptivos? Por que eles perguntam isso? Porque eles sabem. No fundo, eles sabem. Então, o meu propósito aqui é fazer com que todas as mulheres possam ouvir, para que possam decidir, para que possam ter consciência, ter liberdade. De que mesmo se escolher o caminho ruim, você vai saber que aquela dor de cabeça que não para nunca é efeito do contraceptivo. Você vai saber que aquela libido que desapareceu é efeito do contraceptivo. Você vai saber que você não está vivendo a sua feminilidade, a sua fecundidade de maneira integral, que você está impedindo e você vai causar inúmeras doenças para a sua saúde, que eu já citei aqui na live. E que pior dos piores, você pode cometer abortos ocultos, não dá para saber. Todos os hormonais são assim. O único que difere é o de cobre com prata, ou cobre, né? O DIU de cobre ou cobre com prata. Como eles não são hormonais, são de metal,
eles inflamam o seu endométrio. Ou seja, a única maneira que um DIU de cobre ou cobre com prata age no seu corpo é impedindo a anidação, é cometendo aborto oculto, caso a gestação ocorra. Deu para entender? Quanto tempo esse efeito sai do corpo, né? Cada mulher vai ter um tempo, tá? Eu quando deixei o contraceptivo, tão logo, era muito jovem, né? Tão logo a minha fertilidade voltou e regularizou. Tão logo, amanhã eu conto pra vocês como é que foi essa transição, o que eu vi nos primeiros meses e tal, porque amanhã a gente vai falar do ciclo, né? Então, amanhã eu falo sobre isso, tá? Porque amanhã nós vamos falar sobre desvendando os segredos do seu ciclo, né? Então, eu vou contar como funciona o seu ciclo. Gente, às vezes, eu sei, já vai ter o sorteio já, aguenta, já, Renato daqui a pouco vem. Vou chamar ele já pra gente fazer o sorteio. Olha só, às vezes você tá aqui hoje e você acha que é muito difícil largar o contraceptivo. Não é. Às vezes você acha que eu tô vivendo no mundo da lua. Não estou. Às vezes você acha que sou só eu. Não sou. Tem um monte de aluna minha aqui vivendo o método Billings, método natural. É maravilhoso, é libertador conhecer o seu corpo, o seu ciclo, cada fase. É maravilhoso viver essa liberdade. Aquilo que Deus criou em você para acontecer de maneira natural. Você não pode enterrar tudo isso pelo simples fato de não querer engravidar. A gente vai falar mais um pouquinho, né, até sobre essa questão do querer engravidar. Isso é outra história. Mas você não pode fazer isso. Você tem que ter consciência que você está prejudicando um batalhão de coisas e que é muito mais fácil viver o método natural. É muito mais fácil você olhar para o seu próprio corpo e identificar os sinais e permitir viver uma vida melhor. Viver uma vida... Gente, voltar a ter libido, voltar a ter hormônio, voltar a ter cabelo bonito, voltar a ter saúde, vontade, sorriso, alegria. É isso, é sobre isso, tá? Então, amanhã, eu quero todas vocês aqui, quem não vê, quem tá assistindo na reprise, amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre o seu ciclo, o ciclo da mulher. Menstruação, período fértil, período infértil, vai ser lindo. Vamos lá, gente. Quem participou do sorteio, agora pode vir, amor, por favor. Eu tenho um papel aqui com todos os nomes de quem estava lá no grupo, participou do sorteio e vai... Olha, foi gente a beça, deu a folha cheinha. A gente vai sortear aqui ao vivo, na live. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? R$150 de Pix. R$150 no Pix. Olha que prêmio legal. Na live passada, a pessoa que ganhou foi uma pessoa super especial, que tem uma história linda com os métodos naturais, tá? Eu quero saber se quem vai ganhar hoje tem essa história também. A gente vai chamar você. Mas tem que estar lá na live? Tem que estar na live. Tem que estar na live. E se não tiver, tá? Então, vou falando. Tá, ó, gente, ó. Foram 54 pessoas participantes e tem esse aplicativo aqui. Eu vou colocar para sortear e o Renato vai ver o nome lá. Tem que estar na live. Se não tiver, a gente sorteia outro. Tá? Pode? Resultado. Número 44. Número 44. R$150 no Pix. 881. Sheila Santos. Sheila Lab 881. É a Sheilab 881. O nome dela é Sheila Santos. Tá aí na live? Sheila, você tá aqui na live? Vamos ver. Sheila, você está na live? Ah, não adianta nada, Cirlei, colocar Pix. Ninguém tá fazendo Pix de graça. É pra quem participou do sorteio do grupo, seguiu o passo a passo, quer ganhar o prêmio. Você não participou. Vamos lá, Sheila está?
Sheila, não, acho que já deu tempo, né? Já deu. Próximo. Já deu. Gente, se tiver, coloca logo. Eu vou sortear novamente, tá? Ah, Sheila lá! Sheila, apareceu? Ainda bem, apareceu. Legal. Sheila Fala pra ela mandar um 881. direct. Sheila, manda o direct. Que mais? Sheila lá. Tá aí. Fala assim, ganhei o sorteio. Manda o direct. Sheila, pra vai Nayara. agora no direct e escreve, ganhei o sorteio no meu direct. Legal, show. Sheila, você já é aluna ou não? Se não foi, já tem uma reserva, um sinal para você entrar na mentoria, né? Quarta-feira que nós vamos abrir as vagas para a mentoria. Sheila, parabéns. Ainda não é aluna. Para partilhar lá sobre a live, entendeu? Tá. Sheila, uma alegria, viu? Você participou, se comprometeu, participou do grupo, fez os posts, tudo lá que o Renato falou pra fazer, né? Que bom, louvado seja Deus. É uma brincadeira, né? Um jeito de deixar vocês junto comigo. Também é uma graça, né? Às vezes o dinheiro vem na hora que a gente tá precisando. Então, gente, vamos lá. Amanhã tem mais, ó. A gente vai abrir os grupos. Temos 2 grupos lotados, né? Aqui do nosso curso gratuito. Então agora a gente vai abrir para uma breve partilha. Quem tá no grupo vai receber a gravação pelo YouTube, vai receber lá no grupo, tá? A mentoria não está aberta, eu vou abrir quarta-feira. Hoje, amanhã não está aberta, só quarta. Quarta eu vou falar tudo como é que é para participar da mentoria, tá? Parabéns, Sheila. Print. Ah, gente, esquecemos, ó. Tirem o print, é mesmo. Sempre que tem live tem print. Tirem o print. Repostem nos stories qual foi o aprendizado que ficou dessa live de hoje. Eu não quero ver só que live legal. Não. Quero que você coloque o que essa live significou pra você. É o trabalho de casa. Você vai tirar o print agora. Você vai fechar a live e vai falar o que eu aprendi, qual foi o significado dessa live, eu vou mudar de vida, né? Essa live foi um divisor de águas, Nayara, eu aprendi muito, não sei. O que essa live significou na sua vida? Coloca, tira o print, me marca, que eu vou ler cada marcação, tá bom? Gente, ó, live gravada lá no grupo. Quem não tá no grupo, dá um jeito de entrar no grupo. Manda lá no direct, quer entrar no grupo? Que alguém vai te responder lá, tá bom? A live vai estar lá. Amanhã nós estamos aqui às 21h15 novamente. Quarta-feira às 21h15 novamente, tá? E aí, na quarta, eu explico sobre a mentoria. Amanhã é Desvendando os Segredos do Seu Ciclo. Tenha todas uma abençoada noite de sono e até amanhã. Um beijo.